Rei Emérito João Carlos em Lisboa para funeral de Aga Khan. Membros da realeza e chefes de Estado internacionais estiveram presentes nas cerimónias fúnebres que aconteceram na manhã deste sábado, 8 de fevereiro de 2025, no Centro Ismaili de Lisboa, Portugal. Exilado nos Emirados Árabes Unidos, o Rei Emérito de Espanha, Juan Carlos, foi um dos membros de realezas internacionais que voaram até Lisboa para prestar uma última homenagem ao Príncipe Aga Khan IV, que morreu na última terça-feira, 4 de fevereiro, aos 88 anos. O funeral foi realizado no Centro Ismaili de Lisboa, na manhã deste sábado, 8 de fevereiro, num evento privado. Participaram também representantes portugueses, como Dom Duarte, o Duque de Bragança, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Entre os chefes de Estado internacionais, destaca-se a presença do Primeiro-Ministro do Canadá, Justin Trudeau. Na primeira fila da cerimónia estavam também os membros da família, como o príncipe Raim Aga Khan, o sucessor, que a 11 de fevereiro será entronizado 50º imã hereditário dos muçulmanos Shia Ismaili, assim como os outros dois filhos, Hussein e Ali Mohammed, e o irmão de Aga Khan IV, o príncipe Amin Mohammed. A cerimónia seguiu a tradição ismaili, com a leitura de versos do Corão e a apresentação de condolências. O corpo de Aga Khan IV segue agora para o Egito, onde será sepultado no mausoléu da família, na cidade de Assuan, numa cerimónia fúnebre privada no próximo domingo, 9 de fevereiro de 2025. O rei Juan Carlos I era amigo pessoal de Aga Khan desde a década de 1940. A estreita relação entre ambos remonta à juventude, quando ambos estudavam no internato dos padres marianistas em Friburgo, na Suíça. Rapidamente se tornaram amigos, pois ambos tinham muitas coisas em comum. A idade semelhante à ascendência real, uma infância longe das respectivas famílias e um forte sentido de dever desde muito cedo. Com o passar dos anos, os dois passaram a cumprir as missões para as quais foram preparados desde a infância. Com apenas 20 anos, Karim conseguiu suceder ao avô e foi proclamado Aga Khan IV em 1957, enquanto alguns anos mais tarde, Dom Juan Carlos foi nomeado Príncipe de Espanha e sucessor ao título de rei. Por isso, sempre que as respectivas agendas o permitiam, o Aga Khan e o rei Juan Carlos tentaram ver-se e assim manter a sua amizade duradoura de tantos anos. Dom Juan Carlos e Dona Sofia assistiram ao casamento da filha do Aga Khan, a princesa Zara, no castelo de Chantilly, em 1997, e o Aga Khan esteve presente nos casamentos das infantas Helena e Cristina, e também no do rei Felipe e Dona Letícia. Recorde-se que o príncipe Aga Khan ofereceu à princesa Cristina um emprego a tempo parcial na rede Aga Khan para o desenvolvimento, um conglomerado de fundações criado pelo príncipe que conta mais de 80 mil funcionários em 30 países, quando esta se mudou para a Suíça com os filhos. Na verdade, a princesa Zara é amiga de longa data da infanta Cristina, como reconheceu em entrevista a Hello em 2014. O príncipe Aga Khan IV morreu na última terça-feira, 4 de fevereiro, aos 88 anos. Shah Karim al-Husseini, príncipe Aga Khan, 49º imã hereditário dos muçulmanos ismaelitas, nasceu na Suíça,
Cresceu e estudou no Quênia e nos Estados Unidos e tem ligações ao Canadá, Irão e França. E nos últimos anos também a Portugal, com a escolha de Lisboa para a sede mundial da comunidade ismaelita, Imamat Ismaili, tornando-a uma referência para os cerca de 15 milhões de muçulmanos na minoria xiita. O mausoléu de Aga Khan, em Aswan, foi construído em 1957 para receber o corpo de Aga Khan III. Entretanto, o monumento só ficou pronto mais de um ano depois da morte do imã. A construção ficou sob a responsabilidade da viúva, Begum Abibed Aga Khan, que contratou um arquiteto egípcio para projetar o mausoléu. Inspirei-me na mesquita Giushi. É da época do Império Fatimide, e a parte que mais me inspirou foi o mihrab, o nicho, na parede que indica a direção de Meca, para onde se deve virar ao rezar, disse em entrevista de 1992 a Al-Ahram Weekly. Algo que as pessoas talvez não saibam é que o monumento foi todo feito à mão. A maior parte do mármore foi esculpido de uma única peça. A única coisa que veio de fora foi o mármore Carrara, um tipo muito especial e puro. O resto é granito e arenito de Aswan. O corpo de Aga Khan III foi levado para o mausoléu em 1959, pelas mãos do neto, que assumiu o cargo de imã aos 20 anos. Centenas de ismaelis acompanharam a cerimónia de sepultamento. Agora o mesmo ritual repete-se, com o corpo de Aga Khan IV a ser sepultado no mesmo mausoléu do seu antecessor. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.